Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17/3, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 8 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós falamos sobre Ebenezer, que quer dizer até aqui. Que nos ajudou o Senhor, né? Foi a expressão que Samuel, quando ele toma a pedra e põe entre Mispa e Seiã, né? Ele chama aquele lugar ali de Ebenezer, onde Deus deu a vitória sobre os filisteus. E aí, no capítulo 8, nós estamos vendo que Samuel já é envelhecido. Ele constituiu seus filhos como juízes sobre Israel, né? Então ainda estamos aqui no período de juízes, nesse início aqui do livro de Samuel. E o primogênito dos filhos de Samuel se chamava Joel, o segundo Abias, e eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andavam pelos caminhos do pai dele, né? Eles se inclinavam à avareza, aceitavam suborno, perverteram o direito, né? E os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações, né? Então aí nós vamos ver que uma história se repete. Lembra dos filhos de Eli? Finéias e Hófnis, que também perverteram o sacerdócio, não é? E não andava, sabe, com o coração diante de Deus. Eram homens maldosos, que a palavra chama eles de filhos de Belial. Aqui nós temos um segundo exemplo, o exemplo de Samuel. Mesmo Samuel sendo um homem íntegro, os filhos dele não tinham a mesma conduta, né? E eles perverteram o direito e eram avarentos, né? E aí o povo de Israel começa a pedir um rei, que seja eleito um rei. Samuel se ofende com esse pedido, né? Porém, estas palavras não agradou a Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que os tirei da terra do Egito até hoje, pois a mim eles deixaram e outros deuses serviram. Assim também faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles, né? E aí referiu-se Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei. E ele disse: este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corra diante dele. E os porá por capitães de 1000, capitães de 50. E aí ele fala, né? Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, tomará o melhor da vossa lavoura, as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais, os seus servidores. Ou seja, ele trouxe todos os encargos que um rei, que uma monarquia traria sobre Israel, né? Deixou o povo ciente de como seria se eles elegessem um rei. E aí nós vamos ver que havia um homem em Benjamim, diz no capítulo 9, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, e é filho de Afias, e ele era
benjamita, ou seja, da tribo de Benjamim. Homem de bens, ou seja, era um homem que tinha uma condição financeira muito boa, né? E ele tinha um filho. O nome do seu filho era Saul, um moço tão belo que entre os filhos de Israel nunca havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, se sobressaía entre o povo, ou seja, Saul era belo, formoso e de boa aparência, alto. Extraviando a jumenta do seu pai Quis, né? O pai disse a Saul: tomai agora consigo um dos moços e dispõe-te, vai procurar as jumentas. Então não era uma só, eram várias jumentas que tinham sido extraviadas. E o pai de Quis, o pai de Saul, Quis, manda ele, o próprio filho, com criados, né, à procura dessas jumentas. E eles vão atravessar a região montanhosa de Efraim, né? Vão andar, passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não o acharam, né? Procuraram em toda a redondeza. E aí nós vamos ver que vindo eles até a terra de Zuf, Saul disse ao seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de se preocupar com a jumenta e se aflinja por causa de nós. Porque ele me disse, nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele disse sucede. Isso um moço, o servo de Saul, dizendo para ele que eles deveriam procurar esse tal homem de Deus, porque com certeza ele revelaria aonde estaria a jumenta. E quem era esse santo homem de Deus? Nada mais, nada menos que Samuel. E aí nós vamos ver que Saul concordou em ir até lá e até levar presentes ao homem de Deus. E aí nós vamos ver que Israel tinha, né, esse hábito de consultar a Deus, né, através de profetas, né, que eles também chamavam de vidente, tá? Então Saul e o moço, eles vão à cidade onde estava o tal do vidente, o tal homem de Deus, o profeta. E aí, subindo pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam para tirar a água e perguntaram sobre o tal do vidente. Elas responderam: eis aí, tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje ele veio à cidade, porquanto o povo oferece sacrifício. E aí, nós vamos ver que ele entra na cidade, subiram, pois, a cidade e entraram, e eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor um dia, antes de Saul chegar, revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o povo de Israel, e ele livrará Israel das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu coração, pois o seu clamor chegou até mim. E aí Samuel viu Saul e lembrou, né, do que Deus havia falado, e eis que o homem de quem eu já falara, né, este dominará sobre o povo. E aí Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço, onde está a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto hoje, comereis comigo pela manhã, te despedirei, e tudo quanto está no teu coração eu te declararei. Então, quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, menor da tribo de Israel, eu e minha família, menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou à sala de jantar e lhe deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de
30 pessoas. Aí imagina, né, aquelas 30 pessoas vendo aquele jovem bonito, né, alto, formoso, entrar e sentar-se no lugar de honra. Imagina os tititi, os olhares daquelas pessoas que estavam, eram 30 pessoas, né? E aí Samuel ainda dá ordem ao cozinheiro para trazer a porção especial e dá a Saul, né? E aí nós podemos ver que no capítulo 10 tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a tua herança, povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, e os quais te dirão: Acharam-se a jumenta e que foste procurar. Eis que o teu pai já não pensa no caso dela, ele se aflige por causa de vós, né? E aí fala que ele ia passar e as pessoas iam saudar a ele, né? E aí o texto fala que o Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então, na trajetória dele, ele ia encontrar com homens, com profetas, né? E ele seria envolvido, né? E se tornaria ali um profeta, se apossaria dele, né? O Espírito do Senhor. Tu, porém, descerás adiante de mim em Gigal, e eu os que descerei a ti para sacrificar holocausto, para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias e esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. E aí acontece exatamente isso que o profeta Samuel fala a ele. Ele encontra os homens, né? E aí nós vamos ver que inclusive quando ele se despede de Samuel, o texto fala que o coração dele mudou, né? E os demais sinais aconteceram, chegando em Gibeá, o grupo de profetas saiu-lhe ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles, né? E aí perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde foste? Respondeu ele: a buscar a jumenta. E vendo que não aparecia, fomos a Samuel. Então disse o tio a Saul: conta-me, peço-te, que foi que disse-lhe Samuel? E respondeu Saul ao seu tio: informou-nos que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não o declarou, né? Então, amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre a escolha deste rei chamado Saul. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã queremos colocar diante de Ti o nosso coração, Senhor, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, e pedir a Tua bênção, Senhor, sobre o nosso dia, sobre a nossa semana, sobre tudo o que teremos no dia de hoje, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.